O tema da nossa palavra hoje era para quem iremos? Ou para quem iremos? Se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66 ao 61. Nós vamos ler apenas esse, depois nós vamos entender o porquê dessa pergunta. Diz assim: muitos discípulos se retiraram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Algumas traduções dizem: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para prestarmos culto ao Senhor, porque é por causa do Senhor, Deus, que nós estamos aqui. Nós pedimos nesta noite que o Senhor possa abrir, Deus, nosso entendimento, nosso coração, Deus, seja boa terra, Senhor, onde caia a semente do Evangelho e possa produzir, Senhor, Deus, muitos frutos no reino, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas e pelo teu cuidado sobre elas, sobre a nossa casa, como já foi ministrado aqui, Senhor, no louvor, Senhor. Deus, tudo Deus é para ti, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Amém, Deus. Amém. Então nós temos nesse capítulo, é um capítulo até bastante grande, e Jesus, ele está com os discípulos, e nesse capítulo aqui ele faz multiplicação de pães e peixes, né? E tem muitas pessoas ali ao redor de Jesus vendo tudo isso. Existem muitos tipos de pessoas ali com Jesus. Em todo esse capítulo aqui nós vamos ler, nós vamos conhecer essas pessoas, né? Porque muitos ali estão seguindo a Jesus e por muitos motivos. E eu quero enfatizar alguns deles. Está lá no capítulo 6, no versículo 2. Então nós vamos entender a resposta. Diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então muitas pessoas estavam ali seguindo a Jesus porque viram os sinais, viram os milagres, viram as curas, viram tudo que Jesus fazia. Então eles se motivaram a seguir Jesus por causa das maravilhas, né? Nós temos visto hoje muitas pessoas também seguindo a Jesus porque ouviram falar, através da televisão, através de testemunho. Alguém ouviu falar alguma coisa que Jesus fez que foi extraordinário, então também decidem seguir Jesus, né? Outras pessoas também seguiram a Jesus por outro motivo. Vamos ver no versículo 14, qual outro motivo de outro seguir a Jesus. Aqui, nos versículos anteriores, fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, no versículo 14 diz: vendo, pois, os homens os sinais que fizera de Jesus, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, aquelas pessoas também afirmaram ali que Jesus era o profeta porque eles também viram a multiplicação. Eles comeram do pão, a Bíblia diz que era entre 5.000 pessoas, mais ou menos, que comeram dos pães e dos peixes, se fartaram e viram que ainda sobrou. Então eles disseram: esse verdadeiramente é o profeta, porque alguns ali estavam com fome realmente do pão. Algumas pessoas seguiam a Jesus porque sabiam que ele podia saciar a fome deles, né? Então esse versículo 14 fala a respeito disso. Então muitos vão até Jesus pelas suas necessidades de conquistas, queridos, de realizações, porque ouviram falar que o Senhor se importa com o ser humano e fez algo extraordinário na vida daquelas pessoas. Então eles afirmam: então ele verdadeiramente é o profeta. Mas precisamos
precisamos entender que o reino de Deus não é somente isso, ele é mais do que isso. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas para muitas pessoas o reino de Deus é comida e bebida. Para muitas pessoas o reino de Deus é a satisfação própria. Vamos ver no capítulo 22. O que Jesus falou a respeito desses dois tipos de pessoas que estavam seguindo. 22 ao 27. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que não havia ali senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. E aí ele continua dizendo para aquelas pessoas: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então nós acabamos de ver que em Romanos diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E Jesus está falando aqui para essa multidão: vocês estão me procurando porque vocês comeram e se fartaram, mas não lutem por isso apenas. Não trabalhem com os olhos fixos nessas coisas, porque essas coisas são passageiras, mas trabalhai pela vida eterna, pelo pão que não perece. Porque a Bíblia diz que o Senhor é vindo da parte de Deus. E aquelas pessoas estavam ali porque elas tinham um interesse no Filho de Deus, mas não era o interesse que o Senhor queria. Versículo no 26 e 27. A nossa motivação por Ele não pode ser, primeiro, pelo interesse naquilo que é terreno, que é perecível. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, a parte B, diz que se a nossa esperança, queridos, se não temos esperança na vida eterna, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então muitos de nós, muitos crentes, estamos vivendo assim. O importante é o hoje, o importante é a conquista hoje. O reino não interessa mais. Estava passando por Granada hoje, muitas pessoas nem creem mais que existe eternidade. Muitas pessoas estão apenas vivendo, se limitando a essa vida. Mas Jesus dá um conselho: não trabalhai. Vocês não ficam trabalhando pela comida que perece, mas por aquela que é eterna. Então, não vamos comer e nos deleitar e nos satisfazer no hoje, achando que a eternidade não existe, porque ela existe. O Senhor nos prometeu, queridos. Não podemos ver apenas o momento, as conquistas atuais, precisamos almejar as promessas. Vamos ver lá no versículo 27 de novo, o que ele diz? Ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para sempre. Amém? Para a vida eterna. Muitos também, queridos, daquela multidão seguiam Jesus, mas para criticar. Vamos ver o versículo 41. Diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pode agora dizer que desci do céu? Queridos, muitas pessoas também seguem a Jesus, estão dentro das igrejas, queridos, para criticar. Muitas pessoas seguem a Jesus, se dizem cristãos. A gente vê isso, a gente procura alguma entrevista, alguma pregação, alguma coisa no YouTube, daí a gente vai para os comentários com a crítica.
E ainda diz: eu sou crente, eu sou cristão, mas e aí vem as críticas. Quantas pessoas que nós conhecemos dentro da igreja, dentro da nossa casa, que se levanta para criticar. E aí a gente ouve o que eu ouvi ontem, que diz assim: mas se Deus existe, por que tanta criança está morrendo de fome? Por que tanta criança está sofrendo? Muitas pessoas questionam, queridos. Muitas pessoas não estão em Cristo, não entendem o que se segue e acabam por murmurar. Muitas pessoas estão no reino, estão nas igrejas para levantar críticas e para trazer contenda. Versículo 6, versículo 60 a 65. Nos versículos anteriores, queridos, a este versículo, Jesus fala de si mesmo. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele começa a falar aos discípulos que todos precisavam comer a sua carne e beber o seu sangue. Ele está falando a respeito da sua morte, ele está falando a respeito das pessoas creem que ele veio ao mundo como Filho de Deus, que ele foi à cruz por amor da humanidade, mas que ele ia ressuscitar e que todos precisam crer que aquilo que ele estava falando era verdade. Eu vou só ler o versículo aqui 58, que diz assim: este, está falando dele mesmo, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos no versículo 60 agora. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-lhe e perguntou: isso vos escandaliza? Que será, pois, se vireis o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e verdade. Contudo, olha a palavra de Jesus: contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o início quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Queridos, eles estavam com Jesus, eram discípulos de Jesus, viram os milagres, viram os sinais, receberam os ensinamentos, mas Jesus diz: eu sei que entre vocês há descrentes. Há pessoas, queridos, que passam a vida inteira na igreja, há pessoas que pula, salta, canta e faz muita coisa dentro da igreja, no meio dos irmãos, mas o seu coração é descrente, mas o seu coração está longe como desses discípulos aqui. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por isso Jesus pergunta, olha para os 12 que ficaram e diz: e vocês? O que vocês farão? E Pedro disse: Senhor, para onde, ou para quem, como diz a minha tradução, para quem nós iremos? Esses discípulos que abandonaram Jesus, eles estavam com Jesus. E eles disseram: Senhor, nós estamos aqui, nós vamos. Mas eles se foram para outro lado. Jesus nos pergunta hoje: qual filho nós somos? Os que abandonaram ele? Ou os que ficaram e disseram: Senhor, nós não temos outra saída, nós não temos um maior do que tu? Porque Pedro, completando, diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Queridos, nesse capítulo todo, Jesus diz assim, se o Pai não vos enviar, vós não podereis vir. Sabe por que nós estamos no Senhor? Porque foi o Pai quem nos enviou. E a Bíblia diz que aquele que o Pai envia, Jesus não vai perder. Ele não vai permitir que se perca
nenhum, queridos. Nós somos aquele a quem o Pai enviou. Nós não temos outro lugar para estarmos. Nós não temos outro lugar para irmos. Nós não temos um outro lugar melhor para estarmos, queridos. Que a nossa resposta seja a resposta de Pedro para o Senhor. Senhor, para quem? As coisas estão acontecendo ao nosso redor. As circunstâncias, queridos, elas não têm sido as melhores. Nós temos visto as assolações que têm acontecido, nós temos visto tantas tragédias, nós temos visto tantas coisas que entristecem a nossa vida. Mas nós precisamos estar no Senhor. Ou então, para quem nós iremos? Para quem nós iremos, queridos? Que essa pergunta possa queimar no nosso coração e a nós possamos dizer: Tu tens, Senhor, nos apresentado, Tu tens nos conduzido à vida eterna. Hoje eu postei há pouco um versículo e uma música no grupo da igreja, onde diz que nem a morte, nem a vida, as tribulações presentes ou futuros, desafios, as decepções, as frustrações, nada, querido, pode nos afastar dele, nada pode nos levar para longe do Senhor. Essas coisas possam nos trazer para junto dele, queridos. Que nós possamos ser aqueles que permanecem. Nós possamos ser, querido, aqueles que ficaram lá, apesar de ver os outros saírem, apesar de ver as pessoas abandonando o Senhor, queridos. Quantas pessoas nós podemos dizer: ah, eu conheci, mas ele não conheceu o Senhor e por isso ele saiu. Quantas pessoas podemos enumerar dentro da nossa casa, da nossa família? Quantas pessoas abandonaram o Senhor? Mas que nós, queridos, possamos ficar firmes e possamos obedecê-lo, não apenas de palavra, porque a palavra de Deus diz que o reino não consiste em palavras. O filho disse: eu vou, mas não foi. O reino não se consiste, querido, em palavra, mas em atitude, em poder. Amém? Que nós possamos ser esses que permaneceram. Amém? Então eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi mais ou menos isso que Pedro falou para o Senhor: Senhor, nem todos estes indo te deixando, nem os nossos amigos mais próximos, nem aqueles que caminharam conosco, mesmo que eles te deixem, Senhor, nada disso pode nos separar de Ti. Deus, mais uma vez nos colocamos aqui, Deus, te agradecendo, Senhor. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, Deus, a Tua presença. O Senhor, meu Deus, um dia tocou o nosso coração e nos trouxe a Tua presença. A Tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar na tua vida. E eu vou fazer parte do teu dia a dia. E eu vou caminhar contigo. Eu vou fazer a diferença na tua vida. E todos conhecerão que tu és meu. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado. Senhor, os desafios são muitos, Senhor. Meu Deus, as coisas atrativas do mundo, elas são muitas, elas são chamativas, Senhor. E se nós não olharmos para o Senhor, Pai, nós seremos confundidos. Mas, Deus, nós decidimos, Senhor, como igreja do Senhor,
nós decidimos caminhar com o Senhor. E nós queremos declarar a Deus aquilo que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 38, Deus, que acabamos de ler, Senhor. Que Deus, que até mesmo as alegrias, Senhor, até aquilo, Deus, que parece bom, Senhor, sem a Tua presença, não vai nos atrair, não vai nos separar de Ti, Senhor. Porque nós declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa força, a nossa fortaleza, Tu és o nosso lugar seguro, o nosso descanso, Tu és o nosso Redentor e o nosso Rei, Tu és a força da nossa vida, a nossa salvação, e que os nossos desejos, Deus, estão em Ti. Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus de toda a terra, Senhor, e nós temos essa esperança viva, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós estamos em Ti, e que o Senhor já nos deu a vida eterna, Pai, e que nós vamos, Senhor, estar com o Senhor um dia, Senhor, cada um de nós, cada um, Senhor, da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, Deus, e nós sabemos que há um campo ainda, Senhor, muito grande, onde muitos ouvirão de Ti, onde muitos correrão para Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós somos discípulos do Senhor, sim, e é em Ti que nós temos aprendido, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, Deus, todos os dias com a Tua presença. Que haja sede, Senhor, dos nossos corações pela Tua presença. Sede por Ti, Senhor. Sede, meu Deus, pela Tua presença. Sede por Ti. Deus, em nome de Jesus, possamos Te buscar, Deus, constantemente, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos dê a alegria da Tua salvação todos os dias, Pai. É o que nós Te pedimos. Firma esta palavra no nosso coração, que ela possa criar raiz, Senhor, no nosso coração, Pai, dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.